A Alemanha está em estado de emergência, diz governador da Baviera. A Alemanha está em uma grave crise de estado, alertou o ministro-presidente da Baviera, Markus Söder, neste sábado, 25 de novembro de 2023. Segundo o político, a coligação de partidos governantes atuais, liderado por Olaf Scholz e seu Partido Social Democrata na Alemanha, não tem plano para resolver o problema do buraco orçamentário do país. Será declarado agora o estado de emergência relacionado ao orçamento do Estado. De fato, isto nada mais é do que uma emergência governamental, disse Söder antes de uma reunião de membros da União Social Cristã em Nuremberg, segundo o jornal alemão Welt. Söder é líder do CSU, partido que faz coligação com a União Democrata Cristã, sigla de Angela Merkel, durante sua estadia como chanceler do país germânico nos anos de 2005 a 2021. As despesas adicionais do orçamento do Estado alemão foram congeladas pelo Ministério das Finanças do país. A decisão foi tomada segundo uma decisão das cortes do país que declararam ilegal a realocação do governo de 60 bilhões não utilizados nos orçamentos anteriores. A decisão do tribunal se baseia em uma regra do teto de dívida que não permite que o orçamento da dívida do Estado aumente além de uma certa proporção. Essa medida irá afetar o orçamento de vários ministérios do país, incluindo medidas governamentais para manter os preços de energia sob controle através do Fundo de Estabilização Econômica. Na última sexta-feira, o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, anunciou que os subsídios cessarão a partir de janeiro de 2024. Para Söder, a emergência não é apenas orçamentária, mas governamental. Para ele, a coligação governante não só não tem um plano, como também não tem um líder. Este governo se afundou no chão, disse o líder político. O político sublinhou ainda que a ideia de simplesmente conter os preços da eletricidade não se justifica. É necessária uma revisão da política energética no seu conjunto. Além disso, considerada importante reiniciar a operação das centrais nucleares alemãs. O Ocidente aplica golpe publicitário contra Zelensky por meio da imprensa, diz analista. Nesta última sexta-feira, 24 de 11 de 2023, duas reportagens saíram ao redor do mundo que colocam Vladimir Zelensky nos holofotes quanto à sua recusa em entrar em negociações de paz com a Rússia, segundo um especialista ouvido pela Sputnik. Ambas fazem parte de um maior golpe publicitário do Ocidente contra o presidente ucraniano. A primeira matéria, reportada pelo jornal alemão Bild, alertou para a existência de um plano dos Estados Unidos e da Alemanha para forçar que o presidente ucraniano Zelensky perceba sua incapacidade de vencer o conflito. De acordo com o jornal, as nações querem reduzir o envio de armas à Ucrânia para um nível em que a nação eslava consiga manter os territórios atuais, mas não possa fazer progresso. Ainda existe um plano B considerado pelos líderes ocidentais de congelar o conflito, encerrando as hostilidades e mantendo as fronteiras como estão atualmente, mas sem uma declaração de paz. A segunda foi uma entrevista televisiva de David Ark-Hamia, líder do Servo do Povo, próprio partido Zelensky, revelando que a Rússia propôs a fim das hostilidades no início de 2022, com a condição de que a Ucrânia se recusasse a entrar na OTAN, mas Kiev se recusou a aceitar. Estas reportagens devem ser vistas em um contexto temporal específico, afirmou a Sputnik Dmitry Stetatiev, cientista político e professor da Universidade da Escola Secundária de Economia. Eles são um golpe publicitário. Apareceram na mídia logo após uma reunião do notório grupo Rammstein, que tomou a decisão essencial de criar uma coligação de defesa aérea para fortalecer a região. Disso. É bastante óbvio que vão fortalecer não a defesa aérea da Ucrânia, mas a dos dois países que fazem fronteira com a Ucrânia. Esta é uma das primeiras medidas tomadas que apontam para novas políticas que indicam que a Ucrânia está pronta para a negociação de paz.
para Ev Stafiev, o apoio ocidental à Ucrânia está se tornando muito custoso, tanto financeiro quanto politicamente, principalmente para os seus principais parceiros, a Alemanha e os Estados Unidos. Portanto, o primeiro ponto é que o apoio a Kiev tornou-se tóxico. Os Estados Unidos já quase suspenderam a ajuda à Ucrânia. É claro que ainda haverá uma reavaliação através do Pentágono, mas já não se pode esperar grandes pacotes. A assistência da União Europeia terá como objetivo, em grande parte, manter a funcionalidade do sistema de administração pública e algum tipo de apoio social, mas não tanto para o apoio militar, afirmou. O segundo ponto, destaca o especialista aqui, está cada vez mais visível nas declarações de fontes ocidentais que Kiev está em seu último momento em que pode reivindicar termos mais ou menos aceitáveis de uma trégua com Moscou. A terceira é que a Rússia concordará com qualquer condição inicial para essas negociações. Ainda assim, Stafiev acredita que o Ocidente não vai perder mais tempo para convencer Zelensky a iniciar as conversas com Moscou. Para ele, os sinais são claros: ou o líder ucraniano se junta à Rússia na mesa de negociações, ou seu sucessor o fará. Por que o Ocidente começou a falar de paz? Pergunta. O Ocidente precisa de uma pessoa disposta a ganhar tempo em troca de território, disse Stafiev. Alguém capaz de estabilizar a Ucrânia, realizar reformas e aliviar a pressão sobre os próprios ucranianos. Porque o regime de Zelensky apertou os parafusos em termos de liberdades políticas e religiosas, muito mais profundamente do que aceitável para os americanos e alemães. Embora alguns decisórios políticos ocidentais aparentemente vejam o chefe do exército ucraniano, general Valery Zaluzny, como um possível líder para o país, o problema é que é pouco provável que ele desista das ambições de retomar as regiões de Zaporozhye e Kherson, segundo Stafiev. Ambas as regiões votaram em referendos locais para aderir à Rússia e tornaram-se oficialmente os novos territórios da Rússia a partir de setembro de 2022. Dado que a linha dura da liderança civil e militar ucraniana ainda é forte, o Ocidente tem um número limitado de opções. Daí o plano B, um conflito congelado, citado pelo jornal alemão. Todas estas negociações são apenas uma tentativa de ganhar tempo para estabilizar a situação interna no território agora controlado pelo regime de Kiev. Na minha opinião, é preciso prestar atenção a isto, destacou Stafiev. O que mais assusta os ocidentais não é sequer a derrota na fronte de batalha. Acima de tudo, os ocidentais, e penso que eles têm uma ideia adequada do que está acontecendo na retaguarda da Ucrânia, estão assustados com a possibilidade de um colapso rápido e catastrófico do sistema de administração pública ucraniano. É por isso que eles estão exercendo pressão, eu poderia dizer um tanto histericamente, para congelar a situação e tentar restaurar de alguma forma a estabilidade interna, concluiu Stafiev. Austrália e Filipinas começam patrulhas conjuntas no mar do sul da China em as tensões regionais. Os dois países iniciaram patrulhas marítimas dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas, no mar sul da China, citando a suposta necessidade de defender uma ordem baseada em regras. A Austrália e as Filipinas iniciaram patrulhas marítimas e aéreas conjuntas no mar sul da China para afirmar uma ordem baseada em regras na região, cita no sábado 25 de 11 de 2023 a agência australiana Associated Press. Arsenio Andolong, porta-voz do Departamento de Defesa Nacional das Filipinas, revelou que as patrulhas seriam realizadas nas partes do mar do sul da China que estão dentro da sua zona econômica exclusiva. As Forças Armadas Filipinas disseram que participariam 2 navios de sua marinha e 5 aviões de vigilância, enquanto a Austrália relatou que enviaria a fragata WMAS Toowoomba e a aeronave de vigilância marítima P-8A. Essa atividade cooperativa marítima inaugural e as que se seguirão são uma manifestação prática da crescente e profunda parceria estratégica de defesa entre os nossos países, resumiu Ferdinand Marcos Júnior, presidente das Filipinas. Richard Marles, Ministério da Defesa da Austrália, vê estas patrulhas inaugurais como representando a implantação prática da parceria estratégica, assinando que entre os dois países em setembro e concordou com a declaração do mandatário filipino. A primeira atividade de cooperação marítima entre a Força de Defesa Australiana e as Forças Armadas das Filipinas demonstra esse importante compromisso, declarou ele no sábado. Em uma declaração conjunta com Gilberto Teodoro, secretário de Defesa Nacional das Filipinas, as manobras iniciaram dias depois que as Filipinas concluíram patrulhas semelhantes com os Estados Unidos que começaram em águas próximas a Taiwan. O mar sul da China tem sido uma fonte constante de tensão há anos, sendo alvo de reivindicações territoriais e marítimas por Brunei, China, Filipinas, Indonésia, Malásia, Taiwan e Vietnã. Kremlin, trecho manipulado com o premier britânico, mostra método de funcionamento da mídia anti-russa.
A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia citou um vídeo de Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, que foi apresentado fora do contexto pelo Partido Trabalhista do país. Um fragmento do vídeo de Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, demonstrou os métodos pelas quais a manipulação midiática é feita no Ocidente. Escreveu neste sábado no Telegram a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, diz que os trabalhistas britânicos publicaram um vídeo do premier batendo uma peça com a lateral do martelo em vez da própria cabeça do martelo. O trecho foi acompanhado com uma nota irônica dizendo que não é filho de um artesão, o homem que bate nos trabalhadores, que nem um martelo é incapaz de bater com um martelo. Mas, se olharmos o fragmento completo do vídeo no canal de TV britânica ITV, ele diz que a gravação foi feita durante a visita do político a uma oficina de joias no condado de Yorkshire, no norte da Inglaterra. Em sua versão completa se vê e ouve claramente que a artesã disse especificamente assinado para usar a lateral do instrumento. Já o Partido Trabalhista publicou em sua conta apenas a parte do vídeo em que o conselho de artesão não é ouvido, ressaltou ela. Segundo Zakharova, é exatamente isso que o Ocidente está fazendo com a Rússia, pegando certas partes de vídeos, gravações de áudio, trechos de citações tiradas do contexto, falando sobre apenas uma fração dos nossos passos, apresentando-nos como o oposto do seu significado original. Além disso, preferem não ver ou silenciar deliberadamente as refutações subsequentes baseadas em fatos. Essa é a manipulação de informações, os mesmos fakes que estão matando o mundo. Simplesmente com o primeiro-ministro britânico, a desinformação foi de natureza pontual e pode ser controlada. Já a campanha de mídia anti-russa tem o caráter de uma pandemia, concluiu a representante oficial da chancelaria russa. China emite alerta nuclear sobre o pacto AUKUS, que pode provocar nova corrida armamentista. A comunidade internacional deve abordar os riscos de proliferação nuclear colocados pelo acordo trilateral AUKUS entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, disse um enviado de Pequim à Agência Internacional de Energia Atômica durante seu discurso perante o Conselho de Governadores da AIEA. Na sexta-feira, 25 de 11 de 2023, o enviado chinês Li Song argumentou que o acordo AUKUS vai contra o propósito e os objetivos do marco de tratado de não proliferação de armas nucleares. Li apontou para que se realizem discussões intergovernamentais formais sobre o assunto entre os Estados-membros da AIEA, dizendo que eles têm sabedoria suficiente, paciência e determinação para responder adequadamente aos riscos de proliferação relacionados com o AUKUS. Os três países foram mais longe no caminho errado e perigoso para o seu próprio interesse geopolítico, ignorando completamente as preocupações da comunidade internacional, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, no início desse ano, acrescentando que o pacto AUKUS é baseado em uma mentalidade da Guerra Fria que se motiva uma corrida armamentista, prejudicará o regime internacional de não proliferação nuclear e prejudicará a estabilidade e a paz regionais. O AUKUS foi criado em 2021 entre Washington, Canberra e Londres, em parte para facilitar a transferência de tecnologia militar entre os três aliados, mas os militares dos Estados Unidos se comprometendo a ajudar a Austrália a obter submarinos movidos a energia nuclear. Os Estados Unidos entraram com destroyer em nossas águas territoriais sem permissão, disse o Exército de Libertação Popular da China. Militares chineses informaram que o destroyer naval norte-americano Hooper entrou nas águas territoriais da China neste sábado, 25 de 11 de 2023, sem a aprovação do governo chinês. Segundo uma postagem na conta oficial do Wenchat, do Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular da China, citado pela agência Reuters, os militares chineses mobilizaram suas forças navais e aéreas para rastrear, monitorar e alertar o navio. O Exército Popular de Libertação Nacional da China prosseguiu dizendo que o incidente prova que os Estados Unidos são verdadeiros criadores de riscos de segurança no Mar Sul da China. O coronel Tian Jin disse que o Exército de Libertação Popular Chinês expulsou o destroyer e que a invasão das águas territoriais serve como prova irrefutável da busca de Washington pela hegemonia marítima e pela militarização do mar do sul da China. O comunicado reforçou um alerta anterior feito na quinta-feira, 25 de 11 de 2023, quando o Pequim acusou as Filipinas de recrutarem forças estrangeiras para patrulhar o mar sul da China, referindo-se às patrulhas conjuntas realizadas desde terça-feira, 22, pelas forças filipinas norte-americanas. Apesar dos alertas chineses, a recém-impossada chefe da Marinha estadunidense, Lisa Franchett, disse ontem, 24 de 11 de 2023, na Coreia do Sul, que os Estados Unidos seguirão trabalhando com aliados para combaterem as crescentes capacidades militares de Pequim.
e que a dissuasão da China é uma das prioridades militares de Washington, conforme noticiado. CIA diz que os chefes querem ouvir. Sistema de inteligência dos Estados Unidos é corrompido, diz ex-analista. Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, pode ter tentado forçar o líder ucraniano Vladimir Zelensky a fazer as pazes com a Rússia e ameaçado retirar os guardas de sua segurança pessoal, disse o ex-agente da Agência Central de Inteligência Americana Ray McGovern em uma entrevista ao canal Jing Freedom do YouTube. Os britânicos controlam de fato o cordão de proteção em torno de Zelensky. Cameron podia ter dito que não tinha dinheiro suficiente e tem que retirar os guarda-costas que lhe deram, sugeriu o especialista. De acordo com McGovern, Cameron, bem como o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, vieram a Kiev para informar o presidente ucraniano do esgotamento dos recursos financeiros e materiais do Ocidente e exigir que Zelensky assine um acordo de paz com a Rússia. O ex-analista também observou que o exemplo do conflito na Ucrânia pode retratar o estado corrompido da inteligência americana. Os altos funcionários da CIA dizem que os seus chefes da Casa Branca querem ouvir, comentou o especialista. Israel teria usado em combate uma arma a laser para derrubar foguetes lançados da faixa de Gaza. Com a mais recente escalada do conflito palestino-israelense não mostrando sinais de diminuição, Tel Aviv teria implantado um sistema de armas a laser de defesa antiaérea para combater as ameaças de mísseis. As forças israelenses usaram com sucesso um sistema de arma a laser chamado Iron Beam, raio de ferro, para interceptar um foguete que foi disparado contra Israel em meio aos combates em curso na faixa de Gaza, alegam notícias que surgiram na mídia esta semana. O referido sistema foi desenvolvido pela empresa de defesa israelense Rafael Advanced Defense System e representa um laser de alta potência projetado para interceptar os aéreos a curta distância. Certos veículos de imprensa apontam que a arma deveria ser lançada em 2025. Simons Tissips, especialista em segurança nacional, ciência política e relações internacionais, disse a Sputnik que o primeiro uso do raio de ferro foi contra os foguetes disparados pelo Hezbollah no Líbano. Este é um laser comum baseado no conceito fundamental de concentração de alta energia. No entanto, sua capacidade é limitada a destruir alvos dentro de um alcance relativamente curto, normalmente algumas dezenas de quilômetros e não mais, disse Tissips, acrescentando que o outro destaque que a arma possui a sua capacidade de agir rapidamente e interceptar alvos muito pequenos. O laser é usado principalmente contra alvos que o sistema de mísseis antiaéreos cúpula de ferro não pode interceptar, como objetos muito pequenos. O especialista sugeriu que é improvável que o raio de ferro seja usado contra mísseis de cruzeiro balísticos. Israel já possui outro sistema de defesa antiaérea capaz de lidar com tais ameaças, e o raio de ferro destina-se a completar esses sistemas. Estados Unidos enviam caças F-35 para o Japão para a futura luta com a China, diz esse fuzileiro naval. Caças furtivos dos Estados Unidos foram implantados em uma base aérea japonesa em preparação para o conflito com a China, disse um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos. Um analista geopolítico, Brian Berletsky, diz que o Pentágono está aumentando sua presença lá quando viu que a janela de oportunidade para conter a China está se fechando. Um novo lote de caças furtivos F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos chegou à base aérea de Kadena, na ilha japonesa de Okinawa, no início desta semana, para substituir os interceptadores F-15 envelhecidos baseados lá. O analista geopolítico e ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Brian Berletsky, disse a Sputnik que Kadena é agora a base aérea central dos Estados Unidos no Japão e na região da Ásia-Pacífico, e serve como um posto de preparação para fuzileiros navais dos Estados Unidos implementados em bases menores ao redor da ilha. É um centro do qual muitos raios irradiam em termos de esforços dos Estados Unidos para cercar e conter a China militarmente, explicou Berletsky. Quase todas as contingências em termos de um conflito armado dos Estados Unidos com a China dependem das forças dos Estados Unidos implementadas no Japão, devido à grande distância entre o continente dos Estados Unidos e a área que está tentando dominar. Implantação de aviões de guerra pelos Estados Unidos a milhares de quilômetros de sua própria costa em solo estrangeiro significa o compromisso de Washington em seguir sua política de cercar e conter a China na Ásia-Pacífico, ressaltou Berletsky. O ex-militar dos Estados Unidos disse que Washington está correndo o risco de aumentar as tensões nas regiões, já que vê que a janela de oportunidade está se fechando para sua política de contenção contra a China. Washington percebe que, uma vez que a China ultrapasse completamente os Estados Unidos, o processo será irreversível
Muitos analistas acreditam que a janela de oportunidade já fechou há muito tempo, concluiu Berlevski. Analista dos Estados Unidos, chefe do Pentágono, não tem ideia de como a Rússia conduz operações na Ucrânia. As declarações do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, sobre a Ucrânia apontam para o seu completo não entendimento da situação, declarou o ex-analista da Agência Central de Inteligência, Larry Johnson. Na segunda-feira, 20 de 11 de 2023, o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, em uma coletiva de imprensa Kiev, após o encontro com o líder ucraniano Zelensky, disse que os Estados Unidos não têm uma varinha mágica para a Ucrânia em conflito com a Rússia. A confissão de Austin não significa que os Estados Unidos vão parar o fornecimento de armas. Esta declaração, na minha opinião, mostra que ele não tem ideia de como a Rússia realiza operações militares na Ucrânia e quão a Ucrânia é fraca, agora incapaz de continuar o combate, disse Johnson. Segundo o especialista, as Forças Armadas da Ucrânia não têm conhecimento e aptidão suficiente para o uso eficaz das armas fornecidas pelos Estados Unidos e a OTAN. Ao mesmo tempo que ele não tem soldados treinados que operem sob comando de líderes experientes. Na verdade, mesmo que a Ucrânia tivesse tropas capazes de combater e suprimentos suficientes desse sistema de armas, ela não tem o poder militar para derrotar a Rússia no campo de batalha, observou Johnson. Na terça-feira, a Áustria anunciou que o novo pacote de ajuda militar de 100 milhões para a Ucrânia. Espanha convoca embaixador israelense em Madrid após inaceitáveis e falsas acusações de Tel Aviv. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Alberes, convocou a embaixadora de Israel em Madrid, Rodica Radian Gordon, após as inaceitáveis e falsas acusações do Estado israelense, disse ele em entrevista nesta sexta-feira, 24 de 11 de 2023, à rede televisão RTVE. Acabo de convocar o embaixador israelense em Madrid para dar explicações sobre as acusações inaceitáveis e falsas que o governo de Israel levantou contra o presidente do governo e o primeiro-ministro belga, disse o chanceler espanhol. A declaração foi uma resposta ao Ministério de Exteriores de Israel, que mais cedo convocou os embaixadores da Espanha e da Bélgica em Tel Aviv pelas declarações do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e do primeiro-ministro belga, Alexandre De Croo, no Egito, que ele chamou de apoio ao terrorismo. De Croo e Sánchez visitaram a passagem fronteiriça de Rafah, situada entre o Egito e a faixa de Gaza, e fizeram declaração conjunta, apelando para um cessar-fogo permanente no enclave palestino. Na véspera, De Croo e Sánchez mantiveram reuniões com Israel, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Isaac Herzog. Em seguida, os dois líderes dirigidos para a Cisjordânia, onde se encontrava com o presidente palestino Mahmoud Abbas. Gazprom bate 2 recordes de fornecimento de gás para a China em 3 dias. A empresa russa registrou recordes de fornecimento de gás à China na quinta-feira, 23 de 11 de 2023 e no sábado 25 de 11 de 2023, após ultrapassar as obrigações contratuais diárias de fornecimento de gás várias vezes neste ano. A Gazprom estabeleceu no sábado, 25, outro recorde histórico de fornecimento diário de gás através do gasoduto Power of Siberia, Força da Sibéria, para a China, anunciou a cooperação estatal russa no seu canal Telegram. Em 25 de novembro, o pedido do lado chinês, o fornecimento de gás russo através do gasoduto Power of Siberia, mais uma vez excedeu as obrigações contratuais diárias. A Gazprom forneceu todos os volumes solicitados e estabeleceu um novo recorde histórico de fornecimento diário de gás para a China, disse a Gazprom em um comunicado no domingo. O acordo anterior tinha sido estabelecido na quinta-feira, sublinhou a empresa. Os suprimentos são feitos sob um acordo bilateral de compra e venda de gás de longo prazo entre a Gazprom e a China, CNPC. A Gazprom já excedeu as obrigações contratuais diárias de fornecimento de gás pelo gasoduto mais de uma vez em 2023. Os primeiros suprimentos de gás de gasoduto para a China através do gasoduto começaram no final de 2019. Em 2020, eles totalizaram 4,1 bilhões de metros cúbicos. E em 2021 aumentaram para 10,4 bilhões de metros cúbicos. É planejado aumentar anualmente o volume de suprimento até atingir a capacidade anual projetada de 38 bilhões de metros cúbicos por ano até 2025. Além disso, estão sendo desenvolvidos 2 outros gasodutos, um do extremo oriente russo e o outro através da Mongólia. O contrato para a extração de 10 bilhões de metros cúbicos por ano já foi assinado para o primeiro, enquanto a segunda rota, com capacidade para 50 bilhões de metros cúbicos por ano, está em desenvolvimento. Tensões geopolíticas aumentam o risco de crise energética da União Europeia, diz mídia.
Os desafios de abastecimento gerados pelas tensões geopolíticas podem ter um impacto direto nos preços do gás, de acordo com um artigo publicado na última quinta-feira. O início da época de pico de consumo de energia da União Europeia, em um contexto de crescente procura por parte da Ásia, pode fazer subir os preços do gás natural no continente. Apesar da ampla oferta de gás natural liquefeito, o GNL, a nível mundial, informou a Oil Prince esta semana. Segundo o veículo, a situação foi agravada por uma série de fatores, como tensões geopolíticas, incluindo a recente apreensão de navios por parte dos Houthi, os desafios da cadeia de abastecimento, como as restrições do canal de Panamá e os riscos do canal de Suez, também têm causado preocupações ao transporte e os preços globais do GNL, acrescentou a matéria. A vulnerabilidade a qualquer concorrência que possa influenciar os preços ficou claro no início da semana, quando os preços de referência europeus saltaram após a notícia de que os Houthi apreenderam um navio de carga no Mar Vermelho, escreveu a Oil Prince, observando que o navio estava ligado a uma empresa israelense e, portanto, foi amplamente visto como sinal de uma possível escalada no conflito do Oriente Médio. De acordo com a matéria citando a SP Global, alguns especialistas na indústria do comércio de gás acreditam que os preços do GNL não vão subir muito mesmo à luz dos riscos geopolíticos crescentes no Médio Oriente. Outros especialistas sugerem que as notícias sobre o transporte marítimo se tornaram recentemente muito importantes para todos os tipos de mercadorias devido ao movimento restrito através do canal do Panamá e a passagem mais arriscada através do canal de Suez como resultado do conflito Israel-Hamas. Os compradores asiáticos de GNL dos Estados Unidos também têm procurado rotas alternativas na sequência do movimento limitado no principal ponto de estrangulamento entre a América do Norte e a América do Sul, que deve ser aumentar as taxas de frete. Falando em oferta, pode ser abundante, mas como demonstrou a interrupção da Freeport no ano passado, esta abundância está a uma interrupção e de um aumento de preço, escreveu a Oil Prince. A explosão de uma enorme fábrica de exportação de gás dos Estados Unidos em junho de 2022 fechou a instalação durante o restante daquele ano. Freeport, que respondia por 1/10 das importações europeias de GNL antes da explosão, só reabriu em fevereiro deste ano. A situação levou ao aumento dos preços do gás no continente. Com a descida das temperaturas do inverno no hemisfério norte, os preços do gás poderão subir ainda mais na União Europeia, enquanto os preços globais poderão ser mais resilientes, concluiu a Oil Prince. O inverno quente no ano passado e os esforços da União Europeia para acumular o combustível ajudaram a evitar a concorrência da crise energética de 2021, quando os preços do gás na região dispararam de 300 euros por megawatt-hora, após a decisão do bloco de se afastar dos suprimentos da Rússia. Os preços do gás na Europa estiveram voláteis esta semana, uma vez que os comerciantes avaliaram a maior procura por aquecimento em um clima mais frio, com os níveis de abastecimento da União Europeia ainda quase cheios. Os futuros de gás naturais holandês TTF do primeiro mês de referência para o comércio de gás na Europa eram negociados a 1,3 mais baixo na quarta-feira, a 44,66 dólares por megawatt-hora a partir de 11 horas, horário de Brasília. A Alemanha corre contra o tempo para evitar a desindustrialização do país, diz mídia. O CEO da siderúrgica Salzgitter, Gunnar Grubler, alertou que os grandes consumidores de energia da Alemanha devem se comprometer com o país para evitar a desindustrialização. Gunnar Grubler, citado pelo Financial Times, expressou preocupações com a possibilidade de perder a cadeia de produção se os fabricantes de materiais como aço e produtos químicos deixarem de a região devido aos altos custos de energia. A indústria alemã enfrenta incerteza devido a projetos climáticos paralisados e a decisão do tribunal alemão de que os bilhões de euros destinados ao fundo climático e da transição energética são ilegais. A siderúrgica Salzgitter está investindo bilhões de euros em tecnologias limpas e espera reduzir sua pegada de carbono em 95% em 2033. No entanto, há incerteza sobre a demanda por aço verde. Se os projetos industriais ambientalmente amigáveis forem cancelados, Grubler pressiona o governo alemão para encontrar uma solução rápida, sem interromper o processo de descarbonização. Irã diz ter desenvolvido novos mísseis para atacar drones e mísseis de cruzeiro. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica anunciou a criação de mísseis AA com alcance de até 17 km. Recentemente, o Corpo de Guardiões da Revolução também disse ter desenvolvido um novo míssil hipersônico. A Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica desenvolveu 2 novos mísseis AA, comunicou no sábado 25 de 11 de 2023, um contra-almirante iraniano. Os 2 mísseis têm uma capacidade de 4 a 17 km, respectivamente. São alimentados por inteligência artificial. E ao armar aeronaves, pode atingir com precisão alvos a uma distância de até 2.000 km, detalhou Ali
Tanziri, comandante da Marinha do Irã, citado no sábado 25, a agência iraniana Tasnim, ele disse que os dois novos mísseis foram desenvolvidos com o objetivo de destruir drones e mísseis de cruzeiro. Os novos projetos já foram fabricados e serão revelados no futuro, afirmou o oficial iraniano. Recentemente, o Irã revelou uma nova versão do míssil balístico Fatah, equipado com uma ogiva hipersônica deslizante. Ele pode atingir velocidade de Mach 5 a 20 ou de 6.125 km a 24.500 km por hora, dependendo de sua versão, indica a Tasnim. China pede à Coreia do Sul para não politizar as questões econômicas ante as restrições americanas. Sem referir os Estados Unidos, Pequim alertou Seul para não reduzir a cooperação comercial bilateral e não instrumentalizar as questões de ciência e tecnologia. Wang Yi, ministro de Relações Exteriores da China, alertou no domingo o seu homólogo da Coreia do Sul para não politizar as questões econômicas e tecnológicas, na véspera de um encontro com o principal diplomata do Japão, à margem de uma reunião trilateral destinada a impulsionar a cooperação. A China e a Coreia do Sul se tornaram parceiros de cooperação com interesses altamente integrados e cadeias de produção e fornecimento altamente interconectadas, disse Wang ao Park Jin, citado pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Segundo o diplomata chinês, Pequim está disposta a renovar a cooperação trilateral com a Coreia do Sul e o Japão. Os dois lados devem resistir conjuntamente à tendência de politizar as questões econômicas, instrumentalizar as questões de ciência e tecnologia e a ampla securitização das questões comerciais, advertiu ele. A Coreia do Sul tem procurado evitar se envolver em uma disputa entre a China e os Estados Unidos sobre semicondutores. No mês passado, os Estados Unidos consideram a Samsung Electronics e a SK Hynix permissão para fornecer chips do Japão, chips dos Estados Unidos para suas fábricas na China por um tempo indeterminado. No entanto, o país norte-americano acordou desde 2022 com o Japão e os Países Baixos restrições às exportações de semicondutores avançados para tentar evitar a ascensão da China na área. Pequim repreende Washington após destroem dos Estados Unidos violar águas territoriais da China. Pequim criticou Washington por ser o maior perturbador da paz no Mar Sul da China depois que o navio de guerra dos Estados Unidos entrou em águas disputadas perto das ilhas Paracel. A Marinha dos Estados Unidos afirma que suas ações estavam em conformidade com o direito internacional e faziam parte de suas operações de rotina. Por sua vez, militares chineses afirmam ter alertado para um destroyer dos Estados Unidos que entrou ilegalmente em suas águas territoriais no sábado, 25 de novembro de 2023, informou o jornal South China Morning Post. A grave violação da soberania e segurança da China pelos Estados Unidos é mais uma prova de que o país está buscando a hegemonia de navegação e criar a militarização no Mar do Sul da China, afirmou o porta-voz do comando chinês Tian Junlin. Ele também afirmou que a ação é a clara evidência de que os Estados Unidos são um verdadeiro criador de riscos à segurança do Mar Sul da China e os maiores perturbadores da paz e estabilidade da região. As tropas chinesas permanecem em alerta máximo em todos os momentos para garantir a soberania e a segurança nacional, bem como a paz e a estabilidade da região, ressaltou. Esse foi o primeiro incidente entre as potências nas águas disputadas desde que os líderes Xi Jinping e Joe Biden se reuniram em um esforço para gerir as tensões crescentes. Sem análogos, novo sistema de defesa bielorrusso-chinês acaba com planos da OTAN. A agência de notícias Merkur ressaltou que o fornecimento chinês de mísseis para o lançador múltiplo de foguetes Polonis-M, baseado em Belarus, compromete os planos da OTAN de reforçar o seu flanco oriental. Isso porque, com um alcance de 300 km, o sistema sem análogos será a arma mais avançada no domínio da artilharia de foguetes. O surgimento desse sistema em Belarus também fortalecerá significativamente as posições militares da Rússia, segundo especialistas citados pela mídia. O Polonis-M é um desenvolvimento conjunto de Belarus e da China, e os especialistas acreditam que ele pode mudar radicalmente a situação tático-militar na região. Devido ao seu alcance, o Ocidente, especialmente a Alemanha, não pode ignorar o sistema e será forçado
com urgência a introduzir armas semelhantes capazes de atingir alvos a uma distância superior a 300 km. Além disso, a mídia destaca que Minsk fortalecerá significativamente o seu poder militar, podendo inclusive contar com os mísseis russos Iskander, capazes de transportar ogivas nucleares. Rússia lança novo foguete Soyuz 2-1B com satélite militar a bordo. A Força Aeroespacial da Rússia lançou neste sábado, 25 de 11 de 2023, um foguete transportador Soyuz 2-1B com um satélite a bordo a partir do cosmódromo de Plesetsk. Neste sábado, por volta das 23 horas e 58 minutos, a Força Aeroespacial Russa lançou do cosmódromo de Plesetsk um foguete transportador da classe média Soyuz 2-1B com satélite do Ministério da Defesa, diz a nota do Ministério da Defesa russo. A nota confirma ainda que o satélite foi inserido na órbita programada após seu controle passar para os sistemas terrestres da Força Aeroespacial da Rússia. O lançamento espacial anterior deste tipo ocorreu em 27 de outubro. Até o momento foram realizados 67 lançamentos do Soyuz 2-1B, dos quais sem sucesso. O foguete foi lançado 41 vezes do cosmódromo de Plesetsk, 15 vezes do cosmódromo de Baikonur e 11 vezes do cosmódromo de Vostok. O foguete Soyuz 2-1B foi desenvolvido e fabricado em um centro espacial de pesquisa e produção Progress, com sede em Samara, pertencente à família de foguetes porta-aviões Soyuz, criados a partir do primeiro míssil balístico intercontinental soviético R-7. O primeiro lançamento foi em 1957. Rússia e Turquia quase dobram comércio em 2023, segundo dados. O governo russo publicou dados que revelam um grande aumento nas trocas comerciais entre os dois países entre janeiro e outubro de 2023, em relação ao mesmo período de 2022. O comércio entre Rússia e Turquia quase dobrou em relação ao ano anterior, entre janeiro e outubro de 2023, informou o serviço de imprensa do governo russo. De janeiro a outubro de 2023, o volume de negócio do comércio russo-turco cresceu 49,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, diz o comunicado emitido após uma reunião de uma comissão intergovernamental russo-turca para a cooperação econômica e comercial. Em 2022, a Turquia ficou em segundo lugar entre os parceiros comerciais da Rússia, com um crescimento do comércio bilateral de 85,8%, segundo o comunicado. Em agosto desse ano, a Rússia e a Turquia assinaram vários acordos comerciais para reforçar o comércio e os laços entre os dois países. A Turquia tem agido como uma mediadora no conflito russo-ucraniano, incluindo durante os meses para apoiar o acordo de grãos do Mar Negro, apesar de seu status como membro da OTAN. A oposição alemã afirma que forças armadas da Alemanha não duram mais de 2 dias de batalha. Os fornecimentos em grande escala de armas da Alemanha à Ucrânia levaram ao déficit nas suas próprias forças armadas, com as suas unidades cruciais agora incapazes de resistir em uma batalha por mais de 2 dias, disse o vice-líder da Aliança Conservadora CDU-CSU, Jonah Weidepohl, no Bundestag, parlamento alemão, neste domingo, 26 de 11 de 2023. Unidades cruciais poderiam resistir a uma batalha por no máximo 2 dias, e é um resultado catastrófico de modo geral, disse Weidepohl, a agência de notícias alemã DPA, ao mesmo tempo em que afirmou que o fornecimento correto e razoável de munição para a Ucrânia levou a um déficit significativo nas forças armadas. A transformação das forças armadas em forças armadas capazes de defender o país quase não avançou, disse o legislador, acrescentando que o ministro da Defesa, Boris Pistorius, também foi responsável pela situação atual. Ainda não ocorreu um ponto de virada para as forças armadas da Alemanha, acrescentou Weidepohl. Os países ocidentais têm fornecido ajuda militar a Kiev desde o início da operação militar especial na Rússia e na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, o Kremlin tem alertado consistentemente contra o fornecimento contínuo de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma nova escalada de conflito. Em abril de 2022, a Rússia enviou uma nota diplomática a todos os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre a questão do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para os ataques russos. Satélite norte-coreano fornece fotos de áreas alvo dos Estados Unidos
e seus aliados, diz mídia. O líder norte-coreano Kim Jong-un estudou as últimas imagens de satélite de instalações militares sul-coreanas e norte-americanas. Além de vários locais importantes da Coreia do Sul, o satélite espacial fotografou um porta-aviões dos Estados Unidos e várias bases militares dos Estados Unidos, informou a Agência Central de Inteligência da Coreia. Entre as principais áreas alvo captadas nas imagens do satélite de reconhecimento norte-coreano fornecidas a Kim Jong-un estão as da Jinhae, Busan, Ulsan, Pohang, Daejeon, Gangneung, na Coreia do Sul. As fotos foram tiradas durante a visita do líder norte-coreano ao Centro de Controle Geral da Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial em Pyongyang, no sábado. Da mesma forma, a agência destacou que durante o seu voo sobre a Península Coreana, o satélite conseguiu localizar o porta-aviões nuclear Uscar Vision da Marinha dos Estados Unidos, ancorado em um porto militar na cidade sul-coreana de Busan. Ele acrescentou que o navio não foi o único alvo norte-americano do veículo espacial, que também sobrevoou o Havaí, onde estão localizadas as bases navais de Pearl Harbor e a base aérea de Hikan, em Honolulu. Kim Jong-un elogiou e encorajou o pessoal da Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial, que está executando com a responsabilidade de sucesso o projeto de gerenciamento detalhado do satélite de reconhecimento, relatou a mídia norte-coreana. Os membros do Centro Espacial apresentaram ao presidente norte-coreano um relatório detalhado sobre o estado dos preparativos para o início da referida missão, previsto para o dia 1º de dezembro, após alguns dias de ajustes. Na última terça-feira, a Coreia do Norte lançou com sucesso e pôs em órbita o satélite de reconhecimento Malin-Yong-1, lançado por um novo tipo de veículo de lançamento Korima-1, a partir do Centro Espacial de Sohae, no oeste do país, perto da fronteira com a China. O foguete voou de acordo com a trajetória planejada e colocou o satélite em órbita 705 segundos após seu lançamento. Caça chineses sobrevoam um avião filipino durante manobras no mar sul da China, diz Manilha. A Austrália e as Filipinas iniciaram no sábado, 25 de 11 de 2023, exercícios conjuntos no mar sul da China, envolvendo várias aeronaves e navios dos dois países. Dois caças chineses foram identificados orbitando um avião filipino que participava das patrulhas com a Austrália no mar sul da China, anunciaram no domingo 26 as Filipinas. As Forças Armadas das Filipinas e da Austrália continuaram os exercícios marítimos e aéreos de patrulha no que disseram ser a zona econômica exclusiva filipina, dias depois que Manila realizou patrulhas similares com os Estados Unidos, escreve neste domingo a agência britânica Reuters. 2 embarcações da Marinha das Filipinas e 5 aeronaves de vigilância participaram do lado do país asiático, enquanto a Austrália foi representada pela fragata Toowoomba e a aeronave de vigilância marítima P-8A. Foi confirmado, de acordo com os relatórios recebidos, que 2 caças chineses foram monitorados orbitando o 29B Super Tucano das Filipinas nas proximidades do Recife de Ubu, na parte ocidental no mar das Filipinas, disse Chestes Trinidade, chefe do escritório de assuntos públicos do Exército Filipino. Esta zona do mar sul da China integra a zona econômica exclusiva das Filipinas. A aeronave chinesa continuou a sua rota de voo sem mais incidentes, continuou Trindade. Pequim reivindica quase todo o mar sul da China. Ele tem sido uma fonte constante de tensão por muitos anos, sendo alvo de reivindicações territoriais e marítimas por Brunei, China, Filipinas, Indonésia, Malásia, Taiwan e Vietnã. Pequim acusa Manilha de recrutar forças estrangeiras para patrulhar o mar sul da China e provocar tensões. Rússia anuncia a existência de sistema de defesa aérea com países vizinhos. O ministro da Defesa russa, Sergei Shoigu, anunciou neste domingo, 26 de 11 de 2023, a existência de um sistema de defesa aérea em conjunto com os países membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, isto é, Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, além da própria Rússia. De acordo com Shoigu, em declaração cedida ao canal de televisão Russian 24, o sistema de defesa aérea havia sido factualmente criado há algum tempo, apesar de sua existência não constar em nenhum documento oficial. Na verdade, já
foi criado a nível bilateral, disse o ministro. Temos um acordo com cada um dos estados, com a Armênia, com o Cazaquistão, com o Quirguistão, com o Tajiquistão e, é claro, com Belarus, explicou. Se houver necessidade de formalizar em algum documento, nós o faremos, acrescentou. Shoigu ressaltou que o sistema de defesa conjunta está bem equipado e que os países membros da OTSC periodicamente conduzem exercícios e os mantêm em condições de combate. Na semana passada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o Moscou havia fornecido 2 divisões do sistema de defesa aérea S-300, que compreende 8 lançadores ao Tajiquistão. A iniciativa é parte da criação desse escudo de defesa aérea com os membros da OTSC. No geral, estamos prontos para continuar e concluir este trabalho em relação ao OTSC como um todo, afirmou Putin. Petroleiro ligado a Israel é capturado supostamente por piratas na costa do Iêmen, diz mídia. Até o momento ainda não está claro quem são os autores, mas a Marinha dos Estados Unidos se envolveu na situação. Um petroleiro afiliado a Israel foi supostamente apreendido por um grupo islâmico armado, informou a agência Associated Press neste domingo, citando a empresa privada de inteligência Ambrey. Os representantes da empresa teriam dito que a embarcação, o Central Park, foi apreendida no Golfo de Aden. Acrescentaram que o petroleiro pertence à Zodiac Maritime, uma empresa internacional de gestão de navios que alega ter ligações com Israel. A Marinha dos Estados Unidos está atualmente envolvida na situação e pediu aos navios que se mantivessem afastados da área, acreditou a imprensa. A agência também recebeu comentários de um oficial de defesa dos Estados Unidos sobre anonimato que confirmou o incidente. A fonte também partilhou que, aparentemente, um número desconhecido de indivíduos armados não identificados é responsável pelo sequestro. Embora não tenha sido estabelecido quem está por trás do ataque, o governo do Iêmen, acompanhado por uma coligação aliada liderada pela Arábia Saudita na supervisão da região do Aden. Esta coligação luta há muito tempo contra os rebeldes Houthi presentes no Iêmen, a parte do Golfo do Aden, onde o navio foi detido, está presumivelmente sob controle destas forças, apesar de notórios por ações desta natureza, os piratas somalis não são suspeitos pelo incidente, uma vez que não foram vistos operando na área. O movimento Houthi começou no início da década de 1990 em oposição ao então presidente do Iêmen, Ali Abdul Saleh, que esteve no cargo por mais de 3 décadas. O Ansar Allah se transformou gradualmente em um grupo religioso e político extremista antes dos Estados Unidos e antes Israel, que procurou tomar o controle total do seu país. O ministro da Defesa do Japão reconhece avanços tecnológicos da Coreia do Norte. Para ele, os avanços de Pyongyang na área de satélites militares são uma ameaça a Tóquio e toda a comunidade internacional. Minoru Kihara, ministro da Defesa do Japão, reconheceu que o lançamento do satélite de inteligência da Coreia do Norte demonstra o progresso tecnológico do país, escreve no sábado o jornal japonês 47 News. Além dos novos avanços na tecnologia de mísseis, acreditamos que eles conseguiram fazer alguns avanços tecnológicos no lançamento de satélites, diz ele. O ministro acredita que o desenvolvimento tecnológico de Pyongyang pode representar uma ameaça para Tóquio. Se a Coreia do Norte possuir e operar um satélite de reconhecimento, ela aprimorará ainda mais suas capacidades operacionais nucleares e de mísseis, e há o risco de que ela ameace ainda mais a paz e a segurança do Japão e da comunidade internacional, prevê ele. A Coreia do Norte lançou e colocou em órbita na terça-feira, 21 de 11 de 2023, um satélite espião. No sábado, o país afirmou ter obtido várias imagens de áreas alvo inimigas da Coreia do Norte e dos Estados Unidos. Em resposta ao lançamento do satélite, as Forças Armadas da Coreia do Sul, Estados Unidos e do Japão agendaram a realização de exercícios navais nas águas da Península Coreana. O lançamento do satélite também levou à suspensão recíproca do acordo militar abrangente assinado entre Seul e Pyongyang em 2018 para aliviar as tensões militares bilaterais. O regime de Kiev tenta impedir fugas na fronteira da Transcarpátia. A Ucrânia está a ter dificuldade em convencer os seus cidadãos a permanecer no país. De acordo com um relatório recente, os soldados do regime estão a concentrar os seus esforços em impedir que os cidadãos deixem o território ucraniano na fronteira Transcarpátia. O caso mostra claramente que os cidadãos ucranianos estão insatisfeitos com a situação do país, não apoiam a guerra com a Rússia, tentando fugir às obrigações militares. Os funcionários do serviço da fronteira ucraniana estão localizados
na região da Transcarpátia, tentando controlar o grande fluxo de cidadãos ucranianos que tentam atravessar todos os dias para evitar o recrutamento. Muitos cidadãos ucranianos querem entrar nos países vizinhos, como a Hungria, a Polônia e a Romênia, pois acreditam que esta é a única forma de salvar suas vidas das consequências devastadoras do conflito. Incapazes de convencer os seus compatriotas a lutar na guerra, os soldados ucranianos estão a usar métodos ilegais e antihumanitários para evitar fugas. Realizam-se verdadeiras operações militares na região e há até a utilização de minas terrestres na fronteira, demonstrando a intenção de ferir ou matar quem tenta entrar nos países vizinhos rápido. De cidadãos locais para recrutamento forçado também se tornaram comuns. É também importante lembrar que a região Transcarpátia é alvo repetido das práticas de limpeza étnica em Kiev. Sendo a região de maioria de etnia húngara, a Transcarpátia tornou-se uma espécie de Donbás ocidental da Ucrânia. Um processo de genocídio contra a população local tem sido implementado de forma cada vez mais aberta e pública nos últimos anos. Esse genocídio acontece tanto a nível cultural como físico. As escolas húngaras foram fechadas e a língua nativa banida dos documentos oficiais. Paralelamente, os húngaros étnicos são recrutados em massa, levados sem formação adequada e mal equipados para as linhas de frente, onde se tornam alvos fáceis para a artilharia russa e morrem em grande número. Kiev está a aproveitar a sua lei marcial para utilizar cidadãos étnicos não ucranianos como busto de canhão na guerra de agressão da OTAN contra a Rússia. E atualmente parece haver claramente o foco de utilização da situação para acelerar a limpeza étnica na Transcarpátia. É possível compreender as práticas do regime neonazista, lembrando seus principais inspiração política. A Alemanha de Hitler, durante a guerra, a Alemanha nazista implementou a chamada Volkssturm, uma medida de recrutamento em massa, com recrutamento forçado para formar uma grande milícia nacional. Na Ucrânia é exatamente isso que está a ser feito, dando prioridade aos grupos étnicos que o governo Zelensky quer eliminar o mais rapidamente possível, como os húngaros. Na Transcarpátia estão a ser criadas unidades de milícias denominadas Centro de Resistência Nacional, onde, para além do recrutamento forçado de cidadãos locais, também são realizadas operações de sabotagem contra qualquer tipo de resistência do povo húngaro. Os protestos pacíficos são rapidamente reprimidos, os dados de ativistas anti-guerra locais são enviados para a inteligência ucraniana para sofrerem represálias. Existe um objetivo claro por parte do regime de eliminar qualquer tipo de ameaça húngara na Transcarpátia, razão pela qual estas práticas ilegais estão a tornar-se gradualmente frequentes. Estes fatos mostram que os russos sempre tiveram razão nas suas alegações. O atual governo ucraniano, na verdade, é uma junta neonazista que odeia e persegue as minorias étnicas. Kiev não respeita o povo húngaro e seu direito à autodeterminação, da mesma forma que nunca respeitou os russos no Donbás, tendo sempre promovido atos violentos contra a população local. O racismo, a xenofobia e o ultranacionalismo são uma parte vital da ideologia que se tornou a hegemonia na Ucrânia em 2014, a razão pela qual os crimes contra cidadãos ucranianos não étnicos são recorrentes. No mesmo sentido, é evidente que os cidadãos locais estão cansados de viver sob o terror da guerra e querem deixar o país o mais rapidamente possível. Não há nenhuma motivação patriótica que convença os ucranianos a permanecer no país simplesmente porque parece cada vez mais claro que Kiev não está a lutar pelo seu próprio povo ou território, mas por interesses estrangeiros que de forma alguma beneficiam a população local. Esta consciência está a levar muitos jovens em idade militar a fugir do país através da fronteira da Transcarpátia. Kiev reage usando métodos violentos desnecessários, mas o caminho correto é seguir. Deveria ser outro. Em vez de forçar os seus cidadãos a lutar, a Ucrânia deveria mudar suas políticas, adotar a postura humanitária soberana, deixando de servir como representante, deixando os seus cidadãos livres de escolher se querem ou não cumprir o serviço militar. O problema é que estas propostas de respeito pela humanidade e pela democracia são contraditórias com a ideologia hegemônica neonazista na Ucrânia de hoje. O Lucas Leroy de Almeida, jornalista, pesquisador do Center for Geostrategic Studies, consultor geopolítico. Serra Leoa decreta toque de recolher em todo o país após ataque à base militar. Um toque de recolher nacional foi imposto em Serra Leoa após um ataque a uma instalação militar no país da África Ocidental, anunciou o presidente Julius Maada Bio neste domingo 26 de 11 de 2003. Os criminosos depois se dirigiram à prisão central, onde libertaram vários presos. De acordo com o anúncio, um grupo de indivíduos armados violou a segurança nacional, violou a segurança do quartel
Wilberforce, em Freetown, a capital do país, nas primeiras horas do domingo, tentou arrombar um depósito de armas. As forças de segurança já teriam conseguido controlar a situação, afirmou. Como comandante-chefe, quer assegurar a todos os residentes na Serra Leoa que superaremos este desafio, disse ele, e a calma foi restaurada. À medida que a equipe combinada das nossas forças de segurança continuar a erradicar os remanescentes dos renegados em fuga, foi declarado um toque de recolher obrigatório a nível nacional e os cidadãos são incentivados a permanecer em casa, disse o presidente. Ele também incentivou os cidadãos a se unirem e proteger a democracia. De acordo com a publicação Sierra Leone Telegraph, os agressores eram um grupo de soldados e policiais não identificados. Eles teriam conseguido pôr as mãos em armas pesadas. Tiros então soaram na área, inclusive perto da residência presidencial. O grupo armado então se voltou para a prisão central de Freetown e libertou vários presos, muitos dos quais foram detidos sem julgamento durante vários anos, incluindo presos políticos. A Reuters informou que a prisão central de Freetown foi deixada aberta e que alguns presos escaparam, citando um alto funcionário não identificado. A mesma informação foi publicada pela BBC, citando um funcionário da instalação. A situação em Serra Leoa tem sido volátil desde a reeleição do presidente Bill em junho, o que suscitou críticas da oposição e dos observadores internacionais sobre discrepâncias estatísticas. Em agosto desse ano, a polícia prendeu oficiais superiores do Exército sob suspeita de conspiração para atacar instituições estatais. No entanto, de acordo com a Sierra Leone Telegraph, as detenções não foram uma surpresa, uma vez que ocorreram durante tensões entre o gabinete do presidente e oficiais militares de alta patente após o resultado da eleição. A Comunidade Econômica do Estado da África Ocidental, CEDEAO, condenou o ataque ao quartel, chamando de uma conspiração de certos indivíduos para adquirir armas e perturbar a paz e ordem constitucional em Serra Leoa.